Somos Todos Mestres. No programa de hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema muito intrigante: medo de espíritos e fantasmas. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Somos Todos Mestres, o podcast de número 1 em língua portuguesa, que reúne 3 das maiores celebridades na área dos estudos e experiências da expansão da consciência cósmica para um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa, e Chris Brightlight, do canal Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. E aqui tá a querida Érica Lima e a amada Joyce Elisa. Oi, meninas! Oi! Então, qual de vocês aí tem o caso mais assim impactante de uma experiência de contato com medo de assim espírito ou fantasma? Ixi, tive muito. Eu também. Vários. Acho que daria umas 2 horas, assim, de casos, de causos. Eu não sei a Joyce, mas no meu caso, foi mais questão de medo meu. Porque passar por alguma experiência, eu nunca passei por alguma experiência com o espírito, que o espírito tivesse me passando medo ou quisesse me passar medo. Pelo menos não que eu me recorde agora. Agora, criar situações mentalmente e ficar alimentando medo que nem tem espírito nenhum ali contigo, isso daí tem um monte. É verdade. Também. Mas você teve alguma situação, Joyce? Eu tive várias. Quando eu era pequena, né? Eu conto isso muito no meu canal, porque eu tinha aquelas perseguições. Sim. Então, era tanto no astral, quando eu ia dormir, né? Esses espíritos perseguiam, falavam as coisas mais horrorosas. Era uma situação de medo mesmo. E eles faziam tudo de uma forma que... porque eles fazem uma leitura nossa, né? Pela nossa aura, eles sabem exatamente quais são os nossos medos. Então, eles montam a situação que mais nos dá medo para nos atingir. Então, era boneca quebrada, era bicho feroz, que eu tinha medo, que eu era pequenininha, enfim, várias situações, né? Agora, acordada também, né, no físico, teve alguns episódios, assim. Como eu era criança, na verdade, assim, naquele momento não me deu medo, mas depois, né, quando eu fui crescendo, na adolescência, que eu não conhecia muito, quando eu lembrava dessas experiências, eu tinha medo. Eu não sei porquê, mas toda vez, quando eu era pequena, eu estava sozinha, brincando com alguma coisa, alguém soprava o meu cabelo, ou então puxava o meu cabelo, e eu olhava para trás e não era ninguém. Mas aquela inocência, né, eu não sentia medo naquele momento. Depois, mais pra frente, só de lembrar, eu ficava com muito medo. Mas teve uma situação em particular que depois eu dei muita risada, né? Depois a gente dá risada, mas na hora dá um medo. Quando foi? Eu era adolescente também. Nessa época da adolescência, eu tinha muito medo de espíritos ainda. Apesar de estar lendo algumas coisas, mas eu não conhecia muito bem. E tudo aquilo que a gente não conhece bem, a gente tem medo, né? Aí eu tava tomando banho e minha mãe tava no banheiro e a porta do banheiro tava aberta. Porque lá em casa era assim, né? A porta aberta, não tinha problema nenhum. Aí, como o box era transparente, eu tava tomando banho, enxugando o cabelo, eu olhei assim pro lado e eu vi um homem passando pelo corredor. Eu achei que esquisito, e era um homem tava meio escuro, mas como foi rápido, né, eu falei, acho que eu não vi direito. Aí eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, o pai tá acordado? Ela falou, não, já está o pai tá dormindo, acabei de sair lá do quarto e ele tava roncando até. Eu falei, ele deve ter acordado.
acordado, né? Foi pra cozinha. Acho que sim. Aí eu já tinha terminado de tomar banho, me sequei. A primeira coisa que eu fui fazer foi ver se meu pai estava acordado. Meu pai estava roncando na cama e não tinha mais ninguém na casa. Aí pronto, né? Aí é o medo. Ai, meu Deus do céu, mãe, eu vejo espírito. Mãe, acabou de ficar alguém por ali. Aquela coisa. Enfim. E aí a gente começa a montar todos os medos na cabeça, né? Que nem a Erika falou. Mas essa foi uma situação muito engraçada. Uma coisa que me intrigou, você disse que quando você era criança você não dava nem bola, né? Na inocência. O que aconteceu na sua vida, nas suas vivências, que te fez passar a ter medo na adolescência? O que aconteceu nesse espaço de tempo entre a infância e a adolescência que você passou a ter medo, se antes você não ligava? Eu acho que foram as influências principalmente da mídia, Cris. Porque na época da adolescência eu via muito filme de terror, esses filmes sensacionalistas que falam de fantasmas, né, de casas mal assombradas. Eu adorava ver esses filmes. Então aquilo tudo foi construindo um pavor dentro de mim de espíritos, porque era isso que eu via nos filmes, né? E eu acho que foi muito em decorrência disso mesmo. Em casa meus pais não tinham medo desse tipo de coisa porque eles eram espíritas kardecistas, então entendiam. Mas o fato de eu ter contato com o medo através desses filmes fez com que eu tivesse esse medo, né, dos espíritos. E foi por isso. E você falando, Joyce, contando essa história, que engraçado, eu passei por uma história parecida na minha adolescência e você me fez lembrar dela agora. Que foi que eu não lembrava. E foi uma situação no banheiro também. Olha que interessante. Eu tava passando as férias na casa de uma tia minha. Eu sempre ia pra casa dela na minha infância. Eu era pré-adolescente, devia ter uns 11 anos, 12, por aí. E essa minha tia tinha mudado de casa. E essa casa nova que eles foram morar, tinha o antigo dono da casa tinha desencarnado há poucos anos, tipo uns 2 anos assim, e a esposa vendeu a casa porque a casa tinha ficado muito grande só para ela e a filha, venderam a casa. Minha tia foi morar lá. E só que começaram a acontecer muitas situações com a minha tia e com a minha priminha. Minha priminha tinha 5 anos de idade na época. E assim, ela ouvia muito do que minha tia ouvia, a minha priminha também ouvia. Minha priminha, pelo visto, sentia, via as coisas ali dentro também. Depois, buscando sobre o assunto, conseguiram entender que o antigo dono tinha ficado apegado à casa, porque ele tinha reformado a casa todinha, um pouco tempo antes, e foi uma morte num acidente. Então, assim, num acidente de carro. Então foi algo que parece que a pessoa não aceitou muito essa transferência, né, de lado. Porque hoje em dia a gente entende claramente que é uma transferência. Você só saiu passou de um estado para o outro, né? Exatamente. E não aceitou, queria continuar na casa, queria manter ali, né? Eu fui passar as férias na casa dela e ouvindo aquela monte de história e tal, só que às vezes a minha tia acordava de manhã e falava assim: você escutou? Essa noite você tem que ter escutado, não é possível, fez muito barulho. Eu falava: não escutei nada. Teve um dia que eu tava escovando os dentes e tô lá escovando os dentes, tava com a cabeça baixa assim, né, olhando pra pia assim, e eu vi alguém entrando no banheiro, eu vi uma perna assim de alguém entrando e a pessoa só via aquilo, continuou. Aí eu levantei o rosto. Quando eu levantei o rosto e olhei para o espelho, não tinha ninguém atrás de mim. Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém. Aí pronto. Pânico. Nossa, eu não dormi aquela noite. Meu Deus, eu não dormi. Eu era criança, então eu morria de medo. E eu comecei a chorar e falava com a minha tia. E o marido dela não acreditava de jeito nenhum, porque ele não acreditava em espíritos. Ele não acredita em espíritos, ele não acredita em nada disso. Então são vocês que estão ficando doidas. Isso. E eu fiquei com muito medo, muito medo. E eu escutei vocês. Não, pode concluir, Erika. Então eu só ia concluir o que a Joyce falou a respeito de mídia.
É exatamente isso. É filme de terror, tudo relacionado a espíritos que a mídia passa, é mal, é para prejudicar, é para fazer o mal, e é de onde surge muito dos nossos medos, né? É verdade. E eu escutando vocês duas contando as experiências, eu também me lembro das minhas. Quando eu era muito, muito pequena, com 3 anos de idade, eu já comecei a ter umas visões e que eu estava sempre sendo atacada. E escutando toda o relato de vocês sobre as experiências do medo, e que foi a mídia que interferiu, hoje eu tenho uma compreensão tão mais profunda, mas tão mais profunda de tudo que aconteceu comigo, porque hoje, com a expansão da consciência, eu consigo entender melhor o que estava acontecendo comigo, que as visões que eu tinha de, por exemplo, monstros vindo me atacar no meio da noite, e eu gritava pela minha mãe, ou até mesmo na minha adolescência eu tinha ataques contínuos, assim, era muito frequente mesmo, de um ser que vinha subindo pelas minhas pernas, imobilizando o meu corpo, e que se ele chegasse na minha garganta, eu ia estar completamente morta, e era um pavor sem fim. Na época, eu literalmente acreditava que era um espírito, era um fantasma. E hoje eu entendo que era a minha mente vibrando no medo, justamente por causa dessas mídias e ensinamento dos mais velhos, porque infelizmente os mais velhos, os adultos, só passam para vocês o que eles têm dentro deles, o que eles aprenderam. Então, eu cresci nesse ambiente, dizendo de final do mundo, de destruição, e de que ia sair um monstro por baixo da cama para te atacar. Olha, escova os dentes direitinho, senão vai vir um monstro te pegar. Ai, meu Deus. Aí direito, senão vai ficar a poeira do demônio atrás da porta. Então eu cresci com esse medo sendo alimentado, e uma simples toalha pendurada na porta do quarto virava uma bruxa terrível no meio da noite, e eu não pregava o olho a noite inteira, e de manhã para ver que era uma toalha, né? Então, hoje, com todas as experiências de expansão da consciência que eu tive, eu vejo que, por exemplo, aquele ser horrendo que ia me atacar no meio da noite era a minha mente criando um monstro de algo que, na verdade, era até mesmo meus amigos da equipe aí, que dão assistência para essa minha jornada aqui na experiência física, que estavam ali tentando me ajudar, mas a minha mente estava tão corrompida pelo medo, que até mesmo um amigo desse plano astral, um amigo de antes da encarnação, se transformava num monstro terrível, porque eu conseguia vê-lo como ele realmente era. E aquele outro ser que eu sentia que estava subindo pelas minhas pernas e que se chegasse no meu pescoço ia me matar, nada mais era do que uma catalepsia do sono, que o nosso corpo sofre a ação do magnetismo, sofre a ação de você ir deixando a sua consciência ir se expandindo até ela se desconectar do seu corpo físico, e eu interpretava isso como um monstro, e eu orava, pegava a Bíblia, não adiantava, o corpo imobilizado. E eu sofri por anos com essa ideia de que tinha um monstro me atacando para tirar a minha vida. Somente hoje, depois de tantos e tantos anos que eu fui ter uma experiência forte, consciente de expansão da consciência, vendo a minha consciência se desligar do corpo físico, é literalmente uma morte. Você não está respirando mais, você sente o corpo simplesmente se mobilizando, e ao mesmo tempo você sente como se o magnetismo fosse transformando cada partícula do seu corpo em literalmente poeira cósmica, e você vai se misturando com tudo que existe, e você passa por esse ritual de morte, literalmente, é uma morte antes da morte. E aí eu fui entender, eu falei, gente, eu sofri tantos anos achando que era um monstro terrível, maligno, e nada mais era do que energia do magnetismo tomando conta do meu corpo para que eu pudesse me desvincular da minha consciência que estava dentro do corpo, que na verdade nunca teve dentro do corpo, a consciência apenas anima o corpo, e me de ar, dificuldade até de engolir a saliva, e tudo isso eu pensava que era já um monstro me estrangulando.
Então, a minha catalepsia do sono, que era demônios me atacando, que na época eu era muito religiosa, pegava a Bíblia e nada adiantava, ler salmos e nunca resolveu, e acendia a luz e tudo, era justamente esse processo de já ter projeção astral, experiências fora do corpo. Então, o nosso medo que está criando os fantasmas e os monstros, não estou dizendo que todo fantasma é uma projeção da nossa mente, mas que a maioria dos casos, a maioria dos casos é, na verdade, criação da nossa mente, que está vibrando com medo. Sim. Aí tem todo tipo de monstros na sua vida. Sim. E até mesmo nessas situações, quando um espírito realmente está ali, igual nesse caso que aconteceu, dessa história com essa casa, hoje em dia eu enxergo tudo de uma forma tão diferente, mas tão diferente, porque ele estava ali, mas a única coisa que ele estava precisando era de ajuda, porque ele precisava entender que mesmo ele conseguindo tirar aquelas pessoas dali, ele não iria conseguir ter a vida dele de volta. Ele não iria conseguir retornar ao corpo físico. A casa não era algo que ele iria ficar ali. Então ele era um ser que estava precisando de ajuda, de auxílio, para conseguir entender e aceitar e seguir o caminho dele. E fluir, continuar com o propósito dele, com o que ele tinha, com o que ele iria experienciar ainda mais. Hoje em dia eu olho para esses tipos de situação e enxergo de uma forma tão diferente também. Né? Na época era um terror e hoje você falou que vê diferente, né? Exatamente. Porque... a gente... Sim, Joyce. Não, pode falar, Érica. Pode concluir. Não, só ia completar que a gente cria, concordo com a Cris plenamente, porque acredito que se fosse para colocar em números, 80% dos casos que a gente tem medo, que a gente cria medo, somos nós que estamos imaginando, igual a Cris falou, uma toalha pendurada já vira uma bruxa. É verdade. É mesmo. Mas esses 20%, quando você começa a adquirir conhecimento, que a Joyce falou, da falta de conhecimento, quando a gente começa a adquirir o conhecimento, a saber do que você está tratando, do que está acontecendo, você deixa de ter medo para pensar, não, então vamos ajudar. Nossa, imagina alguém que passou para o outro plano e acha que ainda tem que continuar aqui. É verdade. A gente começa a desenvolver uma empatia, né? Foi isso que eu aprendi também nesse decorrer. Porque antes eu via como um ser que queria me fazer mal. Era isso que eu via. E eu queria afastá-lo de mim o mais rápido possível. Hoje em dia, eu vejo como um ser que está perdido, que está perturbado, né, que está precisando de ajuda, que está doente consciencialmente. Então, eu vejo com amor. Né? Eu vejo assim de uma forma que, de repente, eu também já estive assim muitas outras vezes. Né, ao término de tantas outras vidas. Eu tenho certeza que eu tive, porque, né, lá atrás a gente faz muitas coisas erradas. Então, a gente não é melhor do que ninguém, do que nenhuma consciência, né? E se de repente aquelas consciências estão ali com a gente, é porque a gente está na mesma sintonia. Ou seja, nós não somos melhores do que ninguém. Então, eu acho que é muito importante essa empatia, você entender que a maioria dos casos, quando se trata de realmente consciências ali do lado, né, presentes no mesmo local, o que eles estão precisando é de ajuda. Não é que eles vêm para, né, que nem a gente vê nos filmes Os Fantasmas, para aterrorizar todo mundo, né, eles vivem eternamente fazendo isso. Não é isso. Aquela consciência ali já teve encarnada como nós, já teve muito bem, deu risadas, foi um bebezinho lindo, né, já tem toda uma história por trás daquilo. Então, é essa empatia mesmo de entender e de ajudar, né? Não ficar na defensiva e não, sai pra lá, eu não quero, você veio só para me fazer mal. Não é isso. Em muitos casos não é isso. Sim. Olha, tem um assunto que me fascina tanto, eu sei que ele é muito complexo para abordar aqui, mas que me fascina muito é que essa realidade toda aqui, tudo, absolutamente tudo é virtual.
tudo é um monte de códigos binários de 0 e 1, 0 e 1, e a gente só percebe isso aqui tudo como físico porque a nossa consciência está com um foco tão forte nessa existência que a gente acredita que a gente é esse avatar, que não é a nossa consciência que está movimentando ele. E se a gente parte desse pressuposto que, na verdade, nada é físico, na verdade, é o foco que está constante aqui no físico, isso muda todo o plano de figura, porque essa simples pergunta, o que é um fantasma, ele realmente existe, fica uma pergunta tão complexa que faz a gente questionar a nossa realidade. Se isso aqui tudo é virtual, se isso aqui tudo é uma realidade simulada virtual, o que é o fantasma nisso tudo? Só tem duas opções. Ou ele é uma manifestação da grande consciência, né, que está criando isso aqui tudo, para te tirar daquela sua zona de conforto de acreditar que isso aqui é a única realidade, o plano físico, material, não existe mais nada, que na verdade nem material não é, né? Então, vem essa manifestação da grande consciência, coloca essa figura que você vê como não física, para te tirar daquele confortozinho da materialidade e fazer você passar a enxergar outras possibilidades, outras realidades. E aquilo ali vai mexer com você, você vai ser obrigado de uma maneira ou outra naquele confronto com essa nova realidade, com aquele outro ser ali te abordando, você vai ter que pesquisar sobre fantasmas, reencarnação, o que os desencarnados fazem aqui. Então pode muito bem não ter nada a ver com uma pessoa desencarnada. É a forma que a grande consciência que tudo cria achou para te tirar daquilo, porque você mesmo, o seu eu superior, ou seja, quem está jogando e movendo esse avatar, pegou e disse assim, você quer ficar nesse mundinho pititico? Agora eu vou expandir ele. E aí te coloca para ver desde nave espacial no céu se movendo a fantasmas. Você está contando a minha história aí, Cris? Isso é fantástico, é fabuloso, Érica. Gente, eu passei por tudo isso quando você começou a falar assim, para te tirar da sua zona de conforto, porque você vai ter que começar a estudar sobre projeção astral, você vai ter que começar a estudar sobre espíritos, sobre outros planos. E eu falei, pronto, é minha história. Acho que foi um pouco da minha também, viu? Você tá naquela zona de conforto e você... eu era assim também, eu dizia, não acredito em reencarnação, não acredito... Nossa, eu tinha um não acredito pronto na ponta da língua para tudo. Não acredito em reencarnação, não acredito em extraterrestres, não acredito nisso e nem naquilo. E daí, então, eu comecei a ver fantasmas e monstros, e eu ficava apavorada de medo, justamente por causa da minha bagagem, que eu cresci num mundo religioso que pregava que tudo era o demônio. Então, quando eu vi um fantasma na minha adolescência, e eu não estava dormindo, não foi sonho, simplesmente eu fechei o olho. Na hora que eu fechei o olho, eu vi um homem parado na porta. Eu falei, mas o que é isso? Eu tô doida ou coisa parecida? Então você vê o questionamento bem na hora. Eu estou doida ou coisa parecida? Porque isso mexe com a tua realidade, com as tuas crenças. Não é possível ter um homem parado na porta se eu estou sozinha no momento. Nesse momento veio o questionamento. E aí eu falei, estou doida. Fechei o olho, como quem disse, eu vou fechar o olho, não vai aparecer nada. E ele não estava na porta mais, realmente ele desapareceu. Ele estava agora do lado da cama me olhando. Aí você quase morreu. Eu dei um pulo na velocidade do relâmpago, já saí acendendo todas as luzes, liguei a televisão, o coração pum, bum, pum, bum, pum, bum, pum, bum, pum, bum, dificuldade. Agora eu morro de medo, literalmente morrer de medo, porque eu cresci escutando que fantasma era coisa do demônio. Liguei a televisão e falei, agora eu vou me distrair. E aí veio aquela curiosidade, mas será que se eu fechar o olho de novo eu vejo ele de novo? E tremendo. Falei, agora deixa eu disfarçar, né? Olha só a paranoia. Deixa eu disfarçar para o fantasma não ver que eu tô com medo. E tô lá assistindo televisão e mudando de canal e decidi tomar coragem de fechar o olho. No que eu tomei coragem, fechei o olho, ele estava debruçado no encosto do sofá com o rosto praticamente do lado do meu.
Eu não aguentei, eu saí correndo apartamento afora, chorando já. E hoje eu vejo que foi o meu eu superior, que é uma partícula dessa grande consciência, nós somos também consciência, movendo esse avatar aqui, dizendo, ei, sai desse mundinho tão pequeno e restrito, com medo de tudo, olha aqui, tem muito mais. E aí eu fui obrigada a começar a pesquisar, e mesmo com resistência, passou alguns anos, eu fui abrindo as outras portas para outros mundos e realidades, e daí eu fui pesquisar sobre reencarnação, e vi que faz muito mais sentido, que mais da metade do planeta acredita em reencarnação. Aí o meu mundo foi se abrindo e não parou mais. Então, eu acredito sim que muitas vezes essas manifestações de fantasmas, na verdade, é uma maneira que a grande consciência, ou chame de Deus, ou o divino criador, a inteligência maior, achou de te tirar da zona de conforto. É naquele momento que você vai ser obrigado a tomar uma decisão. Continuar do jeito que está não dá. Sim, é verdade. E nada é por acaso, né? Tudo vem para aprendizado. Inclusive essas experiências que no momento a gente encara como ruins, né? Como pavorosas, servem justamente para isso, para dar aquele choque de realidade na gente. Sim. E aí a gente começar a ter uma outra visão das coisas, né? Sim. Porque uma hora ou outra a gente vai querer entender o que aconteceu, por que viu, por que apareceu, né? E isso tudo traz crescimento, traz conhecimento, e quando traz crescimento e conhecimento, deixa de lado o medo. Você passou a entender, né, o que está acontecendo. Exatamente. E aí é aquela outra visão que a gente está falando, que hoje em dia a gente tem, né, quando isso vem acontecer, de entender, né, hoje a gente sabe. E aí muda totalmente, né, é outro comportamento, outra visão, sim, outra atitude. Coisa, Joyce, falando em entender, e quanto mais eu mergulho nesse assunto da realidade virtual, eu lembrei de um caso. Tem uma casa ali que está para vender há 20 anos, por exemplo, né? É um exemplo. A casa está há 20 anos para vender e não vende, porque diz que teve um massacre da família inteira. E aí toda a vizinhança sabe daquilo e diz que a família ficou ali aprisionada naquela casa porque a morte foi terrível. Então, todo o pensamento, porque se nós somos a parte da grande consciência, a grande consciência que está criando tudo, significa que nós também estamos o quê? Co-criando. Então, aquele trabalho mental de toda aquela comunidade em volta daquela casa está reforçando o quê? A movimentação do banco de dados, que é os códigos binários. Está movimentando aquilo e está criando realidade. E a casa nunca vende, mas aí vem uma pessoa de longe, da capital, nunca escutou essa história e comprou a casa. Já fica a vizinhança inteira na expectativa. Agora essa pessoa da capital ali vai se dar mal, porque ela vai ver os fantasmas, porque a casa é pavorosa, é assombrada. E o que eles estão fazendo? Reforçando aquilo. No que essa pessoa que veio da capital vê qualquer coisa e decide chamar, vamos supor, um esquadrão de limpeza, os caça-fantasmas, né, vamos supor, e vem os caça-fantasmas, todos com o equipamento deles, o que na verdade essas pessoas dessa equipe que supostamente ia limpar a casa eles estão fazendo, eles estão quebrando aquele banco de informações. No que eles quebraram o banco de informação e disseram a casa está limpa, não existe nada, aquela nova informação vai realinhar um monte de 0101 que forma toda a realidade, o banco de dados, e essa nova informação vai se espalhar para toda a comunidade e vai afetar o quê? O campo mental dos vizinhos, que vão passar a acreditar que a casa está limpa e ninguém nunca mais vai ver nada ali. Então, é fascinante esse assunto, como nossa mente está criando a realidade o tempo inteiro. A gente pode jurar que realmente existia uma família assombrando aquela casa, mas a gente está descartando que é o campo mental das pessoas que pode estar criando aquilo. Se tudo é informação, se até esse mundo físico é uma manifestação do plano mental, como dizem os princípios herméticos. O universo é o quê? Mental, o princípio do mentalismo. O budismo fala o quê? Tudo é criação da mente.
todos os estados encontram sua origem onde? Na mente. Já era o ensinamento do Buda. Então, eu não acredito em coincidências. Se veio agora esse físico da NASA afirmar que tudo isso aqui é virtual, e há quantos mil anos atrás o Buda já afirmava que todos os estados encontram a origem na mente, então está na hora da gente começar a repensar e ampliar esse nosso mundinho de crenças, né? E falar, mas espera aí, se eu estou co-criando a realidade, esse fantasma pode muito bem ser uma manifestação do meu campo mental ou do coletivo até do coletivo, se ele acredita que assim é. E isso ajuda a gente a fazer o quê? Se libertar do medo, que é o nosso maior inimigo. O medo imobiliza a gente, o medo impede a gente de avançar e de crescer, não é verdade? Sim, sim. Sim. E algo que eu sugiro às pessoas, quando se virem assim, em situações de acordou de madrugada, tem algumas pessoas deixando comentários, inclusive, no canal, falando, mas é fácil falar, mas quando acorda de madrugada, você olha no relógio, vê que são 3 da manhã, 4 horas da madrugada. Para as pessoas que passarem por esse tipo de situação e virem que o medo está começando a surgir, começa a colocar mesmo, a racionalizar a situação. Começa a racionalizar o que está acontecendo. Você olha e observa, você está sentindo medo de quê? Você está se defendendo de quê? Porque o medo é um sentimento de sobrevivência. Quando o medo surge, é porque tem algum perigo que você está identificando, e aí seu cérebro vai, né, aquela descarga elétrica e de adrenalina para você se defender. Mas se não está acontecendo nada, por que você está se defendendo? Você está se defendendo de quê? De algo que você nem está vendo, de algo que nem está ali. É começar... Né? É começar a racionalizar a situação mesmo, colocar razão em cima do que está acontecendo. Porque quando você começa a dominar os seus pensamentos e não os seus pensamentos te dominarem, é quando você começa realmente a se libertar do que a sua mente vinha nesse tempo todo te pregando, das crenças limitantes de que espírito é do mal e de que espírito vai te prejudicar. E muitas vezes nem tem espírito ali, né? A pessoa só acorda de madrugada, pronto, já fica com medo porque acordou de madrugada. É exatamente isso que você fala. E outra coisa, se a gente for voltar no início da humanidade, que tudo era muito místico e sobrenatural, as pessoas faziam sacrifício humano para o quê? Apaziguar o Deus da tempestade, apaziguar o Deus trovão. E eles sacrificavam pessoas porque eles acreditavam que tinha um Deus que tinha forma humana que controlava o tempo. Então, quanto a gente já evoluiu. Então, se a gente conseguiu se libertar dessa crença de que tinha um Deus, uma pessoa com um mastro controlando a tempestade e o mar e tudo, agora você imagina se libertar de um medo de fantasma. A gente já fez uma coisa tão grandiosa que é parar de fazer sacrifícios humanos em nome de deuses. Agora imagina se libertar de medo de fantasmas. Nós somos capazes, sim. Uma mudança de foco. Eu tinha pavor de fantasmas e de ser atacada, tinha medo de subir a escada, que já imaginava que algo ia agarrar minha perna. O que foi que me libertou? Começar a pintar mandala, que pintar mandala pode ser qualquer coisa, pode ser um hobby, pode ser cantar, pode ser tocar um instrumento. Isso é uma mudança de foco, porque enquanto você ficar focando no medo, eu descobri esse exercício na internet que é superando o medo. Você está reforçando ele, porque você está escutando um áudio ali, ou uma meditação guiada que repete a palavra medo o tempo inteiro. Você está reforçando que você tem o medo, né? Claro, e aí você pintar uma mandala, aprender um instrumento novo, ou se colocar no limite, você tem medo de escuro, eu vou me obrigar a ficar 1 minuto no escuro. E nada vai acontecer, porque eu sei que a casa está toda trancada, eu estou sozinha e nada vai acontecer. E esse tempo vai se ampliando. Ou você descobre que fazer algo muito maravilhoso, você já não sente o medo. E qual que é o contrário do medo? A frequência do amor. Aí a paz vem, a tranquilidade vem. Agora, enquanto ficar focando no medo, eu, por exemplo, quando eu tinha esses ataques de
sentir fantasma e ver fantasma e coisas no meio da noite, eu contava isso para todo mundo. Nossa, eu não via a hora de contar para todo mundo, e eu contava esses meus causos para todo mundo, e eu vibrava quando a pessoa dizia, ai meu Deus, para, eu me arrepiei toda. Você está reforçando o medo, e você está impregnando no seu campo magnético que a energia do medo, e aí vai atrair cada vez mais situações para te dar medo, seja um gato ali que derruba uma coisa de madrugada, você pensa que é um fantasma, ou um galho que arranha na janela, você pensa que é um moço querendo entrar no teu quarto. Tudo vai acontecer para reforçar o medo, porque seu magnetismo está forte. Sim, a sintonia é o que tece a nossa realidade, né? No que a gente foca, no que a gente sintoniza, acontece na nossa vida. É assim que a gente constrói a nossa realidade. Exatamente. Então, quando você não está sintonizado, você não vive naquela realidade do medo, né, do terror, de coisas ruins, do assalto, de espíritos aparecendo, né, dessas coisas todas. Sim. Se você não está sintonizado, você passa a ver outras coisas acima daquela linha de vibração, né, acima daquela faixa vibratória, né, assim que fala. Então você vai tecendo a sua realidade de acordo com a sintonia. Uma vez, nessa época da adolescência, né, que eu adorava ver filmes, teve um filme que eu assisti que foi... eu não me lembro do nome, mas era de uma moça que ela foi morar no Mississippi. E ali no Mississippi, nessa região, eles têm muitas lendas, né, sobre espíritos, tem também o voodoo, que é muito praticado. E ela não conhecia nada disso, então quando ela se mudou para lá, ela foi cuidar de um casal de velhinhos, se não me engano, e ela começou a ver umas coisas estranhas nessa casa e tal. E tinha uma amiga que ela fez nessa cidade, em Mississippi, que falou para ela que não era para ela acreditar nas coisas que ela via, porque senão ela ia começar a ver. Só que ela estava fascinada, porque aquilo gerava medo e gerava curiosidade ao mesmo tempo, e ela começou a adentrar nessa vibração do medo, e uma série de coisas começaram a acontecer com ela, que outras pessoas não acreditavam e não viam também, né? Não estava fazendo parte da realidade dessas outras pessoas. E esse filme foi bom para mim, de certa forma, porque foi a primeira vez que eu entendi o conceito da vibração, né? De você não vibrar de acordo, você se torna invisível para aquilo, né? Você sublima o seu ponto de vista, a sua vivência, né? Sim. Sim. E é um trabalho, bem interessante. É um trabalho constante, porque como a Cris comentou, da consciência coletiva, muitas pessoas vibrando no medo, acaba que isso tá no astral, tá no ar. Então a gente precisa o tempo todo estar se observando seus pensamentos, observando como você está vibrando, para você não entrar naquela mesma sintonia. É verdade. Porque as pessoas precisam entender que pensamento é energia. Tudo na criação é energia, absolutamente. E quando a gente fica pensando em coisas de fantasmas, por exemplo, com uma carga muito pesada do medo, essa energia tem que ir para algum lugar. Essa energia vai ficar ali parada e não está dentro da cabeça da pessoa. Simplesmente ela gerou como se ela fosse literalmente um gerador de energia, e essa energia vai se juntar. Você já viu quando a gente derruba aquelas bolinhas de mercúrio que antigamente os dentistas usavam muito? Eu gostava de brincar, meu avô era dentista, e as bolinhas se separam. Mas quando você vai uma bolinha na outra, ela vai se juntando até virar uma bolinha maior e maior, e até ficar uma bola completa maior. E assim é a energia do nosso medo. Aquele medo que eu gerei aqui, junta com o medo que o meu vizinho gerou ali, isso vai criando uma massa tão grande, que uma vez numa expansão da minha consciência, eu literalmente vi que esses pensamentos saíam como fumaça de cada ser humano, ia criando esse campo denso, negro, ia se juntando tanto até cobrir uma cidade, que nem aqueles filmes de terror que tinha a bolha assassina e vinha aquela massa cobrindo, engolindo tudo. Literalmente tem esse campo cobrindo as cidades com essa energia densa do medo. E aí vem o quê? Uma ventania terrível, uma chuva tentando lavar isso tudo que a gente está gerando. Você imagina se nesse exato momento todos os seres humanos desse planeta vibrassem no amor, pensamento positivo, nada de fofoca, nada de medo, medo disso, medo daquilo, todo mundo alegre.
não ia mais ter esse monte de tempestade, de terremoto, porque nós estamos influenciando sim, porque a mãe Gaia é outro ser vivo, ela reage também, tem o campo energético dela, ela é um ser vivente como a gente. Então ela está sofrendo esse bombardeamento dessa carga energética constantemente. Preciso que cada ser humano assuma a responsabilidade da energia que ele vai trazer para mim, que ele vai trazer para você e que ele vai trazer para a mãe Gaia. Se cada um tomar a responsabilidade da energia que ele carrega, pode ter certeza, esse planeta vai mudar rapidamente. Então, quais são os passos? Para de assistir filme de terror, para de assistir noticiário de tanta notícia ruim. Com certeza. Para de alimentar isso, para de contar para os seus amigos e vizinhos que você viu um fantasma e sentir orgulho daquilo que você é ou diferente que viu um fantasma. Muda o foco para pintar mandala, para meditar, para cantar, para dançar, algo que seja o oposto do medo. Esquece o medo e foca. Para você é fácil. Não, fácil não é, mas impossível também não é. O primeiro passo tem que ser dado. Sim, é possível. Monitor os pensamentos. Sim, pode ser desafiador, mas é possível, é possível. É possível, é possível. Se a gente que está aqui agora, nós três, a gente está conversando sobre isso agora, é porque mostra que é possível. Sim. Todas nós passamos por situações terríveis que qualquer um morreria de medo. E hoje a gente está aqui para conversar que a gente não sofre ataque, mas não somente não sofre ataque, que a gente acredita que os ataques nada mais eram do nosso campo mental, como a gente está experienciando coisas que são exatamente o oposto do medo. Sim. E você começa a ver, inclusive, situações que no passado você iria falar, isso foi um assédio, isso foi um espírito que está me perseguindo. Hoje em dia você olha, aí você olha para a situação, racionaliza, tenta entender o que está acontecendo, por que disso, por que eu atraí isso, por que eu? Porque é a minha vibração, por que eu atraí essa situação? Aí passa 2, 3 dias, pronto, você vê algo, você entende algo muito maior e fala, nossa, por isso eu atraí aquela situação. Eu precisava me libertar desse tipo de sentimento, eu precisava me libertar dessa carga. Sim, é a vibração, né, que atrai. A gente cai sempre na mesma coisa. Preciso frisar que eu lembrei agora com isso que a Érica falou, é que nem sempre uma pessoa que você vê ou sente a presença dela, ela é um desencarnado. As pessoas precisam assumir a responsabilidade da frequência vibracional dela, porque se ela vibra muito no medo e ela está desesperada que alguém socorra ela, isso aconteceu comigo. Lá no Cosmos, fazendo muitos vídeos sobre essa questão de como se libertar do medo, as pessoas manifestam comentários, eu sofro muito, eu tenho medo escuro, eu tenho medo de fantasma, eu tenho medo disso. E uma vez eu dormindo, acordei sobressaltada, com a sensação de que tinha alguém querendo entrar na casa. E daí eu falei, mas eu não sou de acordar assim sobressaltada, o que está acontecendo? Fechei os olhos, focalizei na minha expansão da consciência, a minha consciência já se projetou para o que estava acontecendo, e eu vi uma pessoa se arrastando do lado de fora da casa em direção à janela. E na hora, assim, se fosse a Cristiane antiga de muitos anos atrás, ia ficar com medo e achando que era o quê? Um espírito desencarnado querendo obsediar a minha vida. Como eu já estava muito longe disso, já tinha expandido a minha consciência o suficiente, eu entendi, veio um bloco de informações gigantescos imediato na minha cabeça. Era o quê? Uma inscrita no cosmos interior pedindo por ajuda. Ela foi e se projetou, e quem é que ela pensou que pode me ajudar, que ela reverberou com a minha mensagem, veio parar aqui em casa. Então, nem sempre a pessoa que está ali, que você julgaria que é um desencarnado querendo te obsediar, é um desencarnado. É a consciência de um encarnado. Encarnado é só um termo que a gente usa, né? Porque isso volta de novo na realidade virtual, tudo é virtual, o físico não existe, enfim. Essa pessoa projetou a consciência dela para vir aqui. Então, é mais uma vez a importância que eu friso de cada um assumir a responsabilidade
da sua frequência vibracional, do que você pensa, fala e faz. Sim. E aí você vai entender tudo melhor. Sim. E é muito importante isso que você falou, porque eu também passei por uma situação parecida. Era alguém que eu não conheço, não sei, mas sei que ela encontrou aqui uma forma dela ser auxiliada, dela ser ajudada. Eu acordei de madrugada sentindo medo, sentindo o quarto pesado, sentindo o coração doendo, sentindo angústia e muito medo. Né? Era a frequência vibracional da pessoa que da está atrás. pessoa. E eu estava sentindo o que ela estava sentindo. E ela veio aqui exatamente porque queria ajuda. Mas como ela estava totalmente perdida, uma consciência totalmente perdida, não sabia o que fazer, o que ela sabia sentir e estava sentindo? Medo, mágoa, tristeza, dor. E aí, se a gente acorda de madrugada sentindo isso, começa a alimentar. Ai, meu Deus. Ai, tô com medo. Nossa, que sensação estranha. Que coisa esquisita. Aí, de novo, é a falta do conhecimento, né? De saber de tudo que acontece. Por isso que é muito importante, que eu bato muito nessa tecla lá no canal, do estudo, né? Do buscar informações. Porque é uma ferramenta que nós temos de conhecimento, né? Buscar, principalmente em livros. Eu acho que o livro é uma coisa que está sumindo hoje em dia, mas é uma terapia você ler um livro, você se transporta, né, com a sua mente, você entra dentro de você, você tem aquele tempo ali com você mesmo, isso é muito positivo. Então, o conhecimento é o que vai extinguir o medo, porque a partir do momento que você entende, que nem você falou, Érica, que nem a Cris também falou, né, que elas entenderam que aquela consciência ali não veio, né, para amedrontar, para fazer mal, e sim veio buscando ajuda, que você conhece, você já sabe que existem casos, né, e que isso pode acontecer, então você já está preparado. Quando você está preparado, você não tem o medo, você sabe o que fazer, você age com calma, com discernimento, né, você entende a situação, você para pensar, você não se entrega ao medo, você entende aquilo, né, percebe a situação ali e faz o que tem que fazer, né? Então as pessoas têm que estudar, têm que sair da zoninha de conforto, que nem a Cris falou, né, Cris? Tem que buscar informação. Sim. E outra coisa, Joyce, além da leitura, eu bato muito na tecla, as pessoas precisam passar a ter as próprias experiências. Se elas não parem para meditar, elas não vão serenar a mente. Se elas não serenam a mente, elas não conseguem atingir um grau de expansão da consciência para ela projetar a consciência dela para outras realidades. Igual sempre esse medo de que está sendo obsediado, isso já foi longe demais. Tem que... Então, se tem alguém que está entregando uma mensagem que faz vibrar no medo, teorias conspiratórias, ataques de extraterrestres, observa, aquilo faz o seu estômago embrulhar e contrair, ou faz o seu coração expandir e aquecer? É usar o discernimento interior. Se faz o coração aquecer, é uma mensagem de amor, é uma mensagem que vem do eu superior, é uma mensagem que vem de uma fonte de luz. Se faz o estômago contrair, a mão gelar e dar aquela palpitação, a mensagem é de medo. Isso baixa a frequência vibracional. Falando nessa questão de mensagem e discernimento, uma vez eu estava lendo um livro, igual a Joyce falou, a gente viaja lendo um livro e se entrega, é muito prazeroso. E tô lá, mas lendo o livro com um sorriso no rosto. De repente eu sinto aquele cheiro pavoroso de chulé, um cheiro desagradável. Tem chulé, de onde vem esse cheiro horrendo? Passou, voltei a ler o livro. E de novo veio, como se fosse assim, sabe? Como se o vento tivesse trazido aquela onda assim, como se fosse uma nuvem pesada de fedor de chulé. E aí eu parei, botei o livro no meu peito, cheirei o livro, cheirei tudo. Falei, o livro é novinho, não tem nada aqui. E aí eu decidi me entregar para ver o que era aquilo. Resolvi agir como uma exploradora e não sendo guiada pelo medo. Fechei os olhos e falei, o que está acontecendo? Na hora eu visualizei quem era. Não era um espírito, era uma pessoa encarnada, tão bem encarnada que ela também tem um canal no YouTube. E ela veio simplesmente para quê?
para ali, meio que curioso ali, dar uma sondada no que estava acontecendo. Mas quem é essa menina aí que está botando a cara dela agora ali na internet também? Então, assumir que tudo é obsessor do mal desencarnado que saiu do umbral, isso está muito limitante. Já está na hora de a gente expandir a nossa consciência e ver que tem muito mais por trás e que nós somos um bando de consciências movimentando avatares e que a gente está aqui para ter experiências e que a vibração do medo está impedindo a gente de ir mais além, de acender, de brilhar, de sentir o que é a inspiração divina. A inspiração divina só pode ocupar o corpo que abriu espaços. Esse corpo que está todo entulhado de medo, não tem espaço para entrar, e aí a pessoa não entende, mas por que eu não tenho experiências? Por que eu não vejo luzes coloridas? Por que eu não vejo fadas? Mas como é que pode? Não tem espaço, você está vibrando na energia para atrair o quê? É isso aí, essa massa negra, essa sombra horrorosa. O dia que você abrir espaços, tirar o medo de dentro e botar o amor, aí vem tudo lindo, aí vê fadas, aí vê luzes, aí se conecta com o coração dos outros seres vivos e tudo fica mais colorido e iluminado. Mas enquanto tiver o medo tomando conta do coração, bloqueou tudo, é como se fosse uma armadura em volta do coração, blindou, pá, 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 blindou. Como é que entra a inspiração divina? Tá tudo blindado. Esse é o conselho que eu deixo. Liberta, abre espaço, joga fora o que não serve mais, muda o foco. Muda o foco, deixa, porque o seu pensamento vai, a energia flui. Onde é que o seu pensamento vai, a energia flui. E a energia está criando realidade. Então está na hora da gente jogar essa bagagem pesada do medo. A gente já falou bastante, né, na ascensão planetária, que a bagagem do medo impede a gente de ir junto nessa ascensão, de ir para um lugar muito melhor. Sim. É verdade. Mas tá aos pouquinhos, né? A gente está percebendo que cada vez mais as consciências estão despertando, as pessoas têm buscado mais informação, e isso eu acho lindo. Hoje no canal eu vejo que tem crianças que estão se interessando por esse tipo de assunto. Adolescente. Eu fico emocionada quando eu vejo. Meu filho tem 14 anos, e aí eu vejo um menino também de 14 anos lá no canal. Eu tenho 15, 14 anos. Você podia me esclarecer uma pergunta? É lindo de ver isso. Então, eu acredito que a gente já está tendo uma mudança, já está acontecendo um movimento, né? Sim. E eu acho que muito em breve, no terminar de poucos séculos, a gente deve ter uma mudança significativa aqui na vibração do planeta Terra, né? Sim. Acho que essa é a tendência. Não é para nada de ruim, não é para nenhuma catástrofe, como dizem. Não. Né? Isso vai mudar para bem, né? Sim. As coisas vão se encaminhar para o bem. Já está mudando, e tem que ser isso, é o que a gente está falando aqui. A mudança tem que ser individual, constante e sempre para frente, para o alto, para o sublime. E cada um se transformando, o planeta se transforma, porque o planeta é feito por nós, por essas consciências que estão aqui ocupando. Então, se cada um assumir sua responsabilidade de vibrar no amor, na luz, nossa, já vai ser tudo muito mais rápido ainda do que já está. Já está maravilhoso, imagina... Já está rápido, né? Tá, imagina cada um tomar consciência que está nas suas mãos. Sim. A transformação está dentro. Então, isso é magnífico, maravilhoso. A Joyce falou muito bem mesmo, é isso mesmo. Sim. Isso aí. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais esse episódio. Agradecemos a todos os ouvintes. E lembrem-se de acessarem o site e deixarem seus comentários, sugestões de próximos temas e também de se cadastrarem lá no site por e-mail. Dessa forma, vocês serão avisados quando publicarmos novos episódios. O endereço do site é www.somostodosmestres.com. Para acessar diretamente esse episódio, basta colocar /12 no final do endereço do site. Grande abraço a todos, sempre muita paz, muita luz no nosso caminho e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, muita luz e muita paz para cada um de vocês.